China, o país onde o impossível vira realidade, onde construções monumentais não apenas desafiam as leis da física e da engenharia, mas deixam o mundo inteiro de boca aberta. Hoje, você vai conhecer as 10 estruturas mais inacreditáveis já construídas pela humanidade. Maravilhas que vão fazer você questionar se isso é real ou computação gráfica. E te adianto, espera até ver o número 5. Vai testar se você tem coragem de verdade. 先走，他说好就可以了。那你等。Imagina uma parede de concreto tão colossal que segura volume de água suficiente para encher 15 milhões de piscinas olímpicas. Estamos falando da Represa das Três Gargantas, no rio Yangtze, o maior projeto hidrelétrico que a humanidade já construiu. 2,3 quilômetros de extensão cortando o rio como uma fortaleza. 185 metros de altura, equivalente a um prédio de 60 andares. E por trás dessa muralha, 39,3 bilhões de metros cúbicos de água represada, gerando uma força incompreensível. Enterradas nessa estrutura gigantesca estão 34 turbinas monumentais, rugindo em sincronia perfeita. Juntas, elas cospem 22.500 megawatts de energia elétrica direto na rede. Para você ter noção do que isso significa, essa represa sozinha abastece mais de 80 milhões de casas. É o mesmo que 15 reatores nucleares operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas essa escala absurda veio com um preço brutal. 17 anos de construção, 37 bilhões de dólares investidos. E o custo humano? 1,3 milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas, suas raízes, suas memórias, tudo submerso para dar vida a esse titã de concreto. Por um lado, ela domou as enchentes devastadoras que aterrorizavam a bacia do Yangtze há séculos. Por outro, gerou ondas de controvérsia sobre impacto ambiental, alterações geológicas, ecossistemas destruídos. Até hoje, cientistas debatem se valeu a pena. Mas aqui está o detalhe que separa essa represa de qualquer outra no planeta: o maior elevador de navios do mundo. Esse sistema hidráulico monstruoso consegue erguer embarcações de 3.000 toneladas, navios do tamanho de estádios, por 113 metros de altura vertical. É literalmente pegar um transatlântico e colocá-lo no topo de um arranha-céu. Engenharia que desafia a própria lógica. Dominar um rio já é impressionante, mas e conquistar o oceano inteiro? Espera até ver a próxima. Agora esquece tudo o que você sabe sobre pontes, porque essa aqui não é apenas uma ponte, é uma obra de arte monumental. 55 quilômetros, isso mesmo. 55 quilômetros de estrutura sobre o mar aberto, conectando 3 gigantes econômicos, Hong Kong, Zhuhai e Macau. É a maior travessia marítima que existe no planeta. E quando você acha que entendeu a escala, a coisa fica ainda mais insana. 9 anos de trabalho ininterrupto, 20 bilhões de dólares queimados. E não foi só jogar concreto e aço na água. Essa ponte foi projetada para sobreviver ao apocalipse. Terremotos de magnitude 8, tufões categoria 16 que arrancam árvores do chão, colisões frontais com navios cargueiros do tamanho de quarteirões. Mas aqui é onde a engenharia vira ficção científica. No meio da travessia, a ponte simplesmente desaparece. Ela mergulha e vira um túnel de 6,7 quilômetros correndo debaixo do oceano. Por quê? Para deixar os navios gigantes cruzarem por cima sem bater. Genial e aterrorizante ao mesmo tempo. E como você conecta uma ponte a um túnel submerso no meio do mar? Simples. Constrói 2 ilhas artificiais do zero. Cada uma com 100 mil metros quadrados, erguidas com milhões de toneladas de rocha, concreto
e aço jogados no fundo do oceano até emergirem como plataformas sólidas. É literalmente criar terra onde só existia água. O resultado disso tudo? Uma viagem que antes levava 4 horas agonizantes agora leva 30 minutos. 30 minutos. A economia dessas 3 cidades explodiu. Turismo disparou. Negócios que antes eram impossíveis agora são corriqueiros. Essa ponte não só conectou cidades, ela redefiniu uma região inteira. Dominar o oceano já é coisa de outro mundo. Mas e se eu te contar que existe um trem que funciona mais alto que as nuvens? Ferrovia Qinghai-Tibete. A ferrovia mais alta do mundo, conectando Qinghai ao Tibete, com 965 quilômetros construídos sobre solo permanentemente congelado. Vários trechos ultrapassam os 5.000 metros de altitude. O ponto mais alto? Passo Tangula, a 5.072 metros. Isso é mais alto que qualquer montanha europeia. 1.956 quilômetros de extensão total. 4,2 bilhões de dólares. 5 anos de trabalho brutal. E como humanos sobrevivem nessa altitude? Os vagões vêm equipados com um sistema de oxigênio igual a aviões. Janelas com proteção UV contra a radiação solar intensa do platô. A rota atravessa 675 pontes e inclui o túnel Fengguoshan de 1,3 km escavado sob o permafrost. Durante a viagem, você assiste pradarias tibetanas infinitas e montanhas cobertas de neve que tocam o céu. Isso não é transporte, é desafiar a própria natureza. A altitude extrema é impressionante, mas que tal torcer um arranha-céu inteiro? Torre de Xangai. 632 metros perfurando as nuvens, o prédio mais alto da China. O segundo mais alto do mundo, perdendo apenas para o Burj Khalifa. E o arranha-céu em espiral mais alto do planeta. O design em espiral não é estético, é ciência pura. Essa torção reduz a resistência do vento em 24%, permitindo que a estrutura aguente tufões categoria 16 sem pestanejar. Dentro dela, o elevador mais rápido do mundo, 20,5 metros por segundo. Você sai do térreo e chega no andar 118 em apenas 53 segundos. O deck de observação fica a 561 metros, o mais alto dentro de um prédio no mundo inteiro. Vista panorâmica 360 graus de Xangai. E a torre ainda é sustentável. Sistema de reciclagem de água da chuva. Aproveitamento de energia eólica, 21% mais eficiente que prédios similares. 2,4 bilhões de dólares em inovação vertical. Subir arranha-céus é uma coisa, mas você tem coragem para caminhar sobre o vazio? Ponte de vidro de Zhangjiajie. Aqui chegamos no divisor de águas entre gente normal e pessoas completamente insanas. A ponte de vidro de Zhangjiajie, uma das pontes mais aterrorizantes do planeta. 430 metros de comprimento, 6 metros de largura. Suspensa a 300 metros de altura entre 2 penhascos no Parque Nacional de Zhangjiajie. A sensação? Você está literalmente flutuando no ar com um abismo abaixo dos seus pés. 99 painéis de vidro temperado de 3,5 centímetros de espessura. Aguenta 800 pessoas simultaneamente. Mas aqui está o detalhe que vai explodir sua cabeça. Para provar que era segura, os engenheiros martelaram o vidro com marretas na frente das câmeras. We're okay. E mesmo assim, quando você pisa naquele vidro transparente e olha para baixo, todo o seu instinto grita que aquilo vai estilhaçar. E se a ponte não for radical o suficiente? Tem um bungee jump de 260 metros direto dela, um dos saltos mais altos do mundo. Milhares de pessoas pulam. Você teria coragem? 这个太远了，还没有我在玻璃桥上看到的那个清楚。其实，这个也没有好恐怖。就在说。 Ponte assustadora é mole. Que tal uma estrada que desafia a gravidade?
Localizada na região da montanha Tianmen, essa é uma das estradas mais perigosas do mundo. 99 curvas fechadas ao longo de 11 quilômetros colados em penhascos verticais. A diferença de altitude da base ao topo, 1.100 metros de puro desnível. Visualmente de tirar o fôlego. Na prática, apavorante. Essa estrada desafia até os motoristas mais experientes. Virou palco de eventos extremos. Drift de carros esportivos em alta velocidade, jatos de combate voando perigosamente perto da superfície. As curvas em grampo transformam cada viagem numa montanha-russa de adrenalina onde um erro milimétrico te manda pro abismo. Você pode encarar a estrada em ônibus especialmente projetados. Ou, se quiser mais emoção, caminhar pela passarela de vidro construída na lateral do penhasco. Só um painel transparente entre você e a queda livre. Falando em altura, você já viu uma torre que parece dançar no céu? Canton Tower, 600 metros rasgando o horizonte. A quinta estrutura autoportante mais alta do mundo, a torre de televisão mais alta da China. Mas o que realmente hipnotiza é o design em espiral único que faz parecer que ela está dançando nas alturas. Mas isso não é só uma torre comum. O deck de observação externo mais alto do mundo, vista panorâmica total de Guangzhou. Uma passarela de vidro onde você caminha sobre pisos transparentes em alturas vertiginosas. Bondinhos de vidro que giram ao redor do topo da torre, fazendo você flutuar no ar. À noite, show de luzes em LED que transforma ela num dos marcos mais icônicos da China. Seja pela vista, pela arquitetura ou pela passarela de vidro que acelera seu coração, essa obra-prima é obrigatória. Construir para cima é genial, mas e construir para baixo? Hotel Songjiang Quarry. Respira fundo. O Hotel Songjiang Quarry, também conhecido como Intercontinental Shanghai Wonderland, é o primeiro hotel 5 estrelas construído dentro de uma pedreira abandonada. 18 andares, 16 deles abaixo do nível do solo, e 2 deles submersos na água. 500 milhões de dólares para transformar um buraco abandonado em 336 suítes de luxo, todas com vista para o lago subterrâneo. Os 2 andares subaquáticos abrigam restaurante e quartos temáticos de aquário. Você acorda e assiste peixes nadando do lado de fora da janela. Uma cachoeira artificial de 88 metros despencando do penhasco. Atividades radicais como escalada e bungee jump do andar mais alto. Esse projeto revolucionário transformou um vazio abandonado numa maravilha arquitetônica subterrânea que chocou o mundo. E se eu te disser que existe um portal natural que parece de outro mundo? Chegamos numa estrutura tão surreal que parece editada na realidade. Tianmen Cave, também conhecido como Portão do Céu, um arco natural gigante de 131 metros de altura, cravado na montanha Tianmen, em Zhangjiajie. O que torna esse lugar absolutamente alucinante? A escadaria para o céu, de 999 degraus, construída por engenheiros para levar visitantes até a caverna. O número 999 é considerado sorte na cultura chinesa, simbolizando vida eterna. Em 1999, Tianmen Cave virou mundialmente famoso, quando um grupo de pilotos voou jatos de combate através do arco, provando o tamanho e a majestade absurda dessa maravilha natural. Desde então, virou atração massiva. Turistas sobem os degraus ou pegam um teleférico sobre uma das paisagens mais cinematográficas da China. Combinação de maravilha natural e engenhosidade humana. Simplesmente inacreditável. E para fechar, um prédio que parece flutuar e atrai fortuna. Edifício da Moeda em Guangzhou. E fechando nossa lista, um símbolo de prosperidade. Localizado na margem do Rio das Pérolas, esse prédio se parece com uma moeda gigante, diâmetro de 138 metros. Projetado pelo arquiteto Joseph de Pasquale, seguindo princípios de Feng Shui, simbolizando prosperidade e riqueza. No centro, um vazio circular de 48 metros que reduz resistência do vento e melhora o fluxo de ar.
E aqui está o detalhe genial. Quando reflete na superfície da água, o prédio forma o símbolo do infinito, o número 8 deitado. Na cultura chinesa, 8 é considerado o número mais auspicioso de todos. Cada centímetro calculado para atrair sucesso. A China realmente é uma terra do extraordinário. Essas construções não apenas demonstram engenhosidade e criatividade humana, mas abrem novas possibilidades para o futuro da arquitetura e tecnologia. Qual dessas estruturas te impressionou mais? A represa titânica? A ponte de vidro aterrorizante? Ou o hotel enterrado 16 andares abaixo da terra? Deixa nos comentários. E se você quer ver mais maravilhas impossíveis que a China está construindo agora mesmo, o próximo vídeo vai fazer essas obras parecerem aquecimento.